Se aparecer escovação cirúrgica na sua prova prática, pode ter certeza que uma pergunta teórica também vai ser feita. Qual que é o tempo necessário para a gente fazer essa escovação? 5 minutos se for a primeira, 3 minutos nas escovações subsequentes. Agora, Rô, por que tem essa diferença de tempo? A gente sabe que existem várias formas corretas de se fazer uma escovação, mas você sempre tem que seguir pelo menos um passo a passo. E aí é isso que demora esse tempo. Vamos ver como é que funciona? Bora lá. Então vamos entender como é que vai funcionar essa nossa escovação cirúrgica. Primeiro, você vai ter que utilizar uma solução degermante. Ou você vai utilizar a clorexidina, ou então aquela que é a base de iodo, o povidine degermante. Eu vou utilizar o povidine para ficar um pouquinho mais fácil da gente enxergar. Não sou alérgico, então eu posso utilizar. Bastos, segura o degermante aí. Ótimo. Agora, primeira grande dica é: não comece enxaguando a sua mão antes de abrir essa sua escovinha não, porque a embalagem ela é plástica e se você está com a mão molhada isso pode dificultar demais você na hora de uma prova, por exemplo, e também no dia a dia. Repara, você tem essas duas orelhinhas aqui na embalagem que é onde você vai começar fazendo a abertura. E aí você vai lá, olha, sem nenhum segredo, vai abrindo a sua escova. Agora sim, com a sua escovinha aberta, você começa a enxaguar as suas mãos. E lembra, você vai enxaguar tanto a mão e o antebraço direito, como também a mão e o antebraço esquerdo. Depois disso, você vai pegar essa sua escovinha e joga o papel, o plástico que envolve a sua escovinha, no lixo. Ah, Rodrigo, muitas vezes eu jogo o plastiquinho dentro da pia. Olha lá, hein? Você sempre tem uma lixeira que você abre com o seu pé que você pode jogar sem nenhum problema. A escova de degermação ela é composta tanto por essa parte de esponja, como também a parte das cerdas. A parte das cerdas você vai utilizar para fazer a limpeza das unhas. E a parte da esponja você utiliza para fazer limpeza dos dedos, da mão e do antebraço. E como é que a gente vai começar a nossa escovação? Primeiro, molhe um pouquinho a sua esponja para você aproveitar o degermante que já vem dentro dela. Depois, eu gosto de apertar um pouquinho para espalhar esse conteúdo. O próximo passo é você espalhar o degermante por todo o seu membro superior, né? Tanto as mãos como também o antebraço e isso dos dois lados. Rodrigo, ficou um pouco seco, não tem nenhum problema. Pisa lá, aciona mais um pouquinho da água, molha mais um pouquinho que você vai conseguir ter sucesso em espalhar o degermante. E repara que você espalha o degermante por toda a extensão da sua mão e também até o final do seu antebraço. Primeiro ponto da escovação é você fazer a limpeza das unhas. E aí você vai utilizar as cerdas dessa sua esponja e vai unha por unha. A maneira com que você vai fazer isso não tem muito padrão. Eu geralmente gosto de começar pelo primeiro quirodáctilo, em toda a sua extensão, e depois eu vou partindo para os outros. E quer uma dica? Não esquece de limpar bem debaixo das suas unhas também. E isso a gente vai fazer dos dois lados. Tem gente que prefere fazer tudo de uma vez só. Nenhum problema desde que você faça a limpeza de maneira adequada. Eu prefiro, como eu te mostrei, unha por unha. Depois que você já fez a limpeza das unhas, você começa fazendo a limpeza dos dedos. Sempre de um lado e depois do outro lado. Isso em todos os dedos. Percebeu que eu não fui fazendo a limpeza entre os dedos? Porque depois que eu limpo todos os dedos, aí eu volto entre eles. E isso também do outro lado. Depois, palma das mãos, depois o dorso. Depois você segue para o antebraço. Lembra que você sempre vai fazer a escovação de distal para proximal. E isso dos dois lados. Depois da escovação, você vai descartar a esponja. Agora é só enxaguar as suas mãos. E você vai enxaguar sempre de distal para proximal. Então a água cai nos seus dedos e vai em direção ao seu antebraço. E cuidado, você nunca deve voltar o braço, porque senão a sujeira que está aqui no antebraço volta para suas mãos. Sempre nessa posição, porque agora é só você fazer a secagem das suas mãos. Para fazer a secagem das mãos, você vai utilizar uma compressa que está estéril. O ideal é você sempre pegar essa compressa de um lado com uma das mãos e começar fazendo a secagem do outro lado. Primeiro, nos dedos, depois da mão para o antebraço. Para fazer a secagem do outro lado, você vai ter que virar a sua compressa. E como é que a gente pode fazer isso? Você tem várias maneiras. A maneira que eu gosto é, virei nessa mão, segurei com essa mão que já está seca e limpa e começo a fazendo a secagem do outro lado. Sempre dos dedos inicialmente, depois da mão, depois volta até o final do seu antebraço.